Bom, essa aula é a segunda parte, né, da aula de riqueza, trabalho e valor. Vai haver uma terceira parte ainda, né? Tá? Mas vamos tentar apresentar essa parte e a gente continua depois, tá bom? Então, riqueza, trabalho e valor. A gente viu na aula passada que a produção da riqueza envolve, né, três elementos: o trabalho, o meio de produção e o conhecimento. Né? O conhecimento a gente discutiu bastante, o próprio conceito do conhecimento. Tá? Então, o que vem a ser o trabalho e o que vem a ser o meio de produção? O meio de produção, antigamente, era visto realmente como bom, tem diversos tipos de meio de produção, mas tinha um meio de produção que era considerado natural, que era o primário, né? Que era terra, né? Água, ah, condições naturais para você fazer, por exemplo, uma agricultura. Né? Então, isso era considerado meio de produção primário. É diferente do conceito atual, né? Que já é mais evoluído. E a partir do qual você entrava com trabalho, e com trabalho e meio de produção, você gerava a riqueza. Né? Conhecimento, no caso, não era considerado tão importante, porque era um conhecimento considerado de uso comum ou de conhecimento geral, né, digamos assim, não era privado. Então, isso era considerado como sendo, como fosse uma coisa natural, né, compartilhado, uma própria linguagem, né? Então, ele não era considerado como sendo relevante na produção da riqueza, tá bom? E aqui a definição do que é a riqueza: aquilo que satisfaz as necessidades humanas e desejos de utilidade, ou seja, aquilo que é útil, né, e que atende à necessidade humana. Essa é uma definição do Adam Smith, né, tem um trabalho famoso chamado Riqueza das Nações. Tá? Então, é uma definição relativamente antiga, mas ainda tem uma certa validade. A gente vai explorar essa definição, né, ao longo dessa conversa. Tá? Então, ah, temos a produção, a gente viu na aula passada que tem essa produção, né? E a questão nessa segunda parte é a discussão do uso dessa riqueza. Para onde vai? Então, você está tendo uma produção hoje, né, depois da Revolução Industrial, se vocês viram o trabalho, né, sobre o que veio a ser a Revolução Industrial, você teve uma evolução no meio de produção, passou a ser industrial, por exemplo, né? O seu meio de produção, passa a ter fábricas, né? Passa a ter o trabalho nas fábricas, usou-se conhecimento para gerar, né, toda a tecnologia necessária para essas fábricas, e aí aumenta, né, a capacidade produtiva, aumenta bastante a escala de produção da riqueza. Só que essa riqueza está indo para algum lugar, você está produzindo, tem que ter o lado do consumo. Então, a discussão agora é: para onde está indo esta riqueza? Tá? Então, como é uma riqueza por definição, é alguma coisa que atende a uma necessidade, para onde está indo essa riqueza? Primeiro, para o consumo da própria pessoa, né, dos nós seres humanos, né? Então, a riqueza primeiro vai para o consumo humano individual, atender às suas necessidades, tá certo? Mas não vai tudo, né? Tá? Você tem que criar uma, uma produção a mais, né? Você tem que ter um a mais para você fazer outras coisas com essa riqueza, tá? Uma parte dessa riqueza também vai para o consumo social, que é uma riqueza que é utilizada coletivamente, né? Então, uma riqueza que você tem que gerar para poder, por exemplo, construir estradas, construir coisas públicas, né? Investimento público em saúde, educação, por exemplo, isso faz parte do investimento, do custo, né? Ou pelo menos uma parte do consumo da riqueza que vai para o uso comum. Tá? Quem cuida disso normalmente é o Estado, né? É o Estado que pega, abocanha uma parte dessa riqueza através de taxas e de impostos. Tá? Então, esse é o papel. Ele vai cuidar do bem comum, mas para isso ele precisa tirar uma parte dessa riqueza que foi produzida. Tá? Só que o problema é que está um pedaço cada vez maior, né? Tá certo? Bom, também o parte do social é usado também para gerar conhecimento, né? Tá? Uma outra parte desse bolo de riqueza que é gerado, né, vai para
o próprio meio de produção. Tá? Então, uma parte da riqueza é gasto para melhorar o próprio meio de produção. Tá? Pode ser diretamente, na forma de melhoria das fábricas, novas tecnologias, assim por diante. Tá? Então, mas é investimento em meio de produção, ou então, né, uma aplicação do capital para desenvolver conhecimento. Tá? Tanto o consumo social, quer dizer, o Estado, tanto com o meio privado, né, no meio de produção, pelo capital, a gente viu na aula passada, né, eles podem investir na produção do conhecimento, tá? Principalmente o conhecimento que é útil diretamente no processo produtivo. Tá? A produção, na verdade, não se restringe à produção física das coisas, né, produção material, envolve também serviços. Tá? Então, riqueza, na verdade, é qualquer coisa que é útil. Aqui fala, satisfaz as necessidades humanas. Ele não está dizendo que é alguma coisa física. Né? A necessidade humana pode ser cortar cabelo, por exemplo. Né? A necessidade humana pode ser algum outro tipo de serviços, né, que o ser humano necessita, um serviço de saúde. Né? Então, esse riqueza, quer dizer, o processo produtivo envolve tudo, viu, gente? Então, incluindo serviço. Tá? Então, para ter um serviço de corte de cabelo, você precisa ter pessoas treinadas com conhecimento sobre corte de cabelo, você precisa ter um local para isso e você precisa ter instrumentos ferramentas adequadas para realizar esse serviço. Tá? Então, todos esses elementos envolvem trabalho, meios de produção e conhecimento. Tá? Esses três elementos para a produção da riqueza através de serviços. Tá bom? E o quarto uso dessa riqueza é o estoque e reserva, né? Alguns estoques são físicos mesmo, né? Cereais, né? Carro pronto, esse é o estoque, né? São reservas também. Mas uma parte desse estoque e reserva é no esquema de riqueza no sentido capital, tá? Você pode ter um dinheiro, né? Que é reservado pelo sistema financeiro para esse uso futuro, ou então uma reserva que ele está acumulando, tá bom? Então, esse é o destino, é o lado do consumo, tá? Então, esse é a figurinha, né? Você tem, então, uma produção aqui, que já vimos, e aqui o destino, o consumo, nas pessoas, né? Que são responsáveis. Opa! As pessoas, é o parte do consumo individual, consumo social, que é o Estado, né? Outra parte do meio de produção e estoque, né? Que normalmente a gente agrupa esses dois aqui como sendo a parte do capital. Tá? Capital. Tá? Então, esse é o lado do consumo. Tá? Então, e aqui tem uma realimentação, né? Que retorna para cá, né? Na forma de normalmente é o capital na forma de investimento, na forma de novos conhecimentos e na forma de qualificação de trabalho, né? Pessoas vão melhorando. E aí é um ciclo virtuoso normalmente, tá? Normalmente, não necessariamente, tá? O que pode interromper esse ciclo, né? Várias crises, né? Por exemplo, uma própria guerra, por exemplo, você pode começar a ter destruição, né? Não só das reservas do capital aqui, como também do próprio meio de produção, né? Perdas humanas, né? Uma pandemia, por exemplo, interrompe muito desse ciclo porque reduz a capacidade de trabalho, né? E também acesso aos meios de produção, tá? Então não basta conhecimento técnico, difícil destruir conhecimento, né? Mas em todo caso pode haver um problema na crise, uma crise aqui que pode interromper o processo, esse ciclo de produção e consumo, tá bom? Então, desculpem. Tá? Então, esse ciclo é um ciclo que vive de um balanço entre produção e consumo. Então, o ideal é que haja sempre uma dinâmica, né, e que não haja um descompasso entre os dois lados. Se você tem um excesso de produção, você vai ter um problema de preços que vão baixando, né, por questão de ter mais oferta do que consumo, e aí
você tendo uma sobra, né, que você não consegue dar um jeito, se você não consegue botar com estoque ou não consegue utilizar esse serviço, tá? Você não tem como estocar. Tem coisa que não dá para estocar, né? Serviço é típico, né? Serviço de você não tem como estocar serviço de lavagem de roupa ou de lavagem de carro, né? Ou de corte de cabelo. Então, isso vira um desperdício, né? Gera ineficiência, em primeiro lugar, você está gastando do lado da produção, sem ter o necessário consumo do outro lado, tá? E esse desequilíbrio também provoca uma deflação, ou seja, você tem com baixo o preço, tá? E eventualmente o preço não cobre os custos daquele produto. Tá? E aí entra uma espiral negativa também, pode criar um desinvestimento, quer dizer, você passa a não ter como remunerar nem o trabalho, o meio de produção, e você começa a ter uma quebra nessa relação. Da mesma forma, se você produz menos do que a demanda, né, você cria o consumo, você cria um desequilíbrio onde você tem pouca pouco produto e bastante gente precisando, você começa a ter uma inflação, né? Aumento do custo do produto, que vai reduzir, né, o bem-estar das pessoas, né, e aí, inclusive a capacidade desse processo, né, ser saudável, né? Tá? Você vai ter pessoas pagando um preço mais alto, custo de vida mais alto e que vai estar passando por necessidades maiores, tá? Dificulta a dinâmica desse processo. Então, o ideal seria você ter um balanço, né, equilibrado para manter esse sistema em crescimento, tá certo? É o que nós estamos fazendo já há algum tempo, tá? Apesar com desequilíbrios. Bom, o ciclo aqui não é fechado, né? Tá? Por que não é fechado? Não é bonitinho assim. O que vocês acham? Qual é o problema disso? Comentários? Por enquanto não, professor. Vocês acham que está perfeito? Está bonitinho isso aqui? Não precisa fazer nada? Não, na verdade. Então vamos lá, né? Então vamos discutir um primeiro aspecto, que é o próprio. O mouse está aparecendo, né? É o meio de, Tá sim. tá, o meio de produção que está aqui, né? Tá? Para dizer o que significa o ciclo não é fechado. Ele está colocando a palavra meio ambiente aqui no meio, tá? Para vocês entenderem. Uhum. Como é que já comentei, né? O que significa meio de produção, tá? Antigamente, né, meio de produção era a terra, né, para agricultura, água, materiais, quer dizer, riqueza mineral, né? É você ter carvão, ou você ter petróleo, né? Essas coisas são todos a gente chama de meio primário, pelo menos uma definição minha, né, que eu chamei de meio de produção primário, quer dizer, depende do autor, chama de meio natural, tem vários nomes aqui. Eu não consegui achar um consenso em termos desses nomes aqui. Mas é um tipo de produção, meio de produção, que deu origem a uma série de disputas, inclusive, né? Fazia-se guerra para ter mais terra, né? Tá? Fazia-se guerra para ter, se bem que até hoje, né? Para ter mais petróleo, para ter acesso a esses meios primários de produção, tá? Então, é considerado como sendo finito, né? E que e tem que ser disputado. Você precisa deles para você ter, digamos, toda a riqueza, uma fonte de riqueza importante, né? Bom, hoje é um pouquinho mais sofisticado, tá? O que a gente encara como meio de produção? Isso já é na época do Marx, na Karl Marx, né? Fábricas, máquinas, né? Robôs, instalações também, tá? Ou seja, infraestrutura, né? Estradas, eletricidade, tudo isso, né, que já são construídas, né, como um investimento, como infraestrutura para um meio de produção. Tá? Então, uma fábrica, por exemplo, né, precisa de uma terra, mas não é essencialmente
uma terra, qualquer terra, na verdade, pequena, que consiga construir uma fábrica, já é o suficiente para ser um meio de produção. Tá? Se você instala máquinas para essa fábrica, você tem energia elétrica para fazer essas máquinas funcionarem, você já tem um meio de produção. Mas tudo isso aí, na verdade, são meios de produção que veio, né, de um processo construtivo, tá? Que é o uso do trabalho. Tá? A gente vai voltar na discussão do trabalho. Tá? Mas são coisas que são construíveis. É um meio de produção que pode ser construído, tá? Que não depende de meio primário. Deu para perceber essa diferença, né? Tá? Então, e o que temos no futuro, né? Nós temos no futuro um meio de produção autônomo. A gente tem cada vez mais independência. Existe um vínculo certo com o meio primário, vai existir sempre, né? Mas cada vez mais independente, né? Por exemplo, para a produção de comida, ainda precisa de terra. Estamos tirando a floresta amazônica para fazer a plantação. Bom, isso é uma questão política, mas precisa, né? Hoje em dia, cada vez menos. Existem técnicas de produção agrícola que você pode fazer até prédio, na verdade, né? Já vi o exemplo de você tem um prédio onde você tem plantação dentro dele, né? Muitas plantas, né, muitos produtos que a gente consome é produzido em edifícios, né, cogumelos principalmente, né? Eu não sei se você conhece broto e bambu, moyashi também é produzido em ambiente fechado, tá? O hidroponia, a maior parte da salada nossa que a gente pode consumir hoje é feita por um processo quase industrial que não precisa de tanta área assim, né? Ah, e não precisa de sol até, né? Você faz uma iluminação artificial onde ele cresce de noite e dia, né? Tá? Então, é possível ter um processo produtivo, né, que não é dependente desse meio primário, né, atual. Tá? Bom, no futuro, essa independência em relação ao meio primário vai ser cada vez maior. E o pior, né? Tá? Aqui entra meio de produção autônomos, né, que foram gerados de uma forma autônoma também. Tá? Então, que vem essa questão aqui? Aqui em máquinas, aqui, essa é uma questão que o próprio Marx, né, Karl Marx levantou, né? Ele fez um bom trabalho, né, nessa discussão do papel do trabalho no contexto do processo produtivo. O que ele argumentou, né, aqui? Estamos olhando só o lado da produção, tá? O lado do consumo é uma coisa que muitos não consideraram, né? Se analisar essa parte aqui. O Marx dizia o seguinte: veja, na época dele o conhecimento também não foi considerado, tá, como parte do meio de produção. Ele considerou esses dois elementos apenas, o trabalho e o meio de produção. Ele argumentou que o próprio meio de produção, né, pode ser construído através do trabalho. Tá? Então, aqui, ó, não estou falando de terra nem nada, né? Então, máquinas, fábricas, instalações, eletricidade, tudo isso aqui é fruto de trabalho. Né? Então, o trabalho gera também um próprio meio de produção. Tá? Então, ele demonstra a importância do capital, porque é o capital que vai pagar, né, para essa realimentação, esse feedback, para gerar meio de produção usando o próprio trabalho. Então, ele argumenta, ele dá essa importância, e, na verdade, já na época do Adam Smith, ele não foi o primeiro, o Marx não foi o primeiro a dizer que riqueza não é metal, né? Tá? Ele foi, depois a gente discute um pouquinho mais à frente o papel do Adam Smith, né? Mas ele fez um grande, o Adam Smith foi o primeiro cara que disse a importância do trabalho no processo de geração da riqueza, tá? Apesar de que na época dele, era 1700, né? Na época dele, isso aqui, né? A terra era fundamental, né? Tá? O Marx foi o primeiro a dizer que o trabalho é tudo, na verdade, né? Tá? Que, inclusive, ele substitui o meio primário no processo produtivo. Quer dizer, o trabalho é o X da questão.
Não está certo, não está errado, tá? E, de fato, você pode considerar que isso aqui, né, é fruto de trabalho. Então, com isso, o que quis provar? Né? Que todo meio de produção, toda geração da riqueza é diretamente vindo do trabalho. Tá? Depois vem a discussão política em cima disso, né? Que o Marx teve duas fases, a parte econômica e depois a fase política. Na fase política ele discutiu por que a riqueza, se o trabalho gera tudo, a riqueza, por que a riqueza não está na mão dos trabalhadores? Então, essa discussão política. Tá? Então a gente vai voltar nessa discussão também. Tá? Mas a questão futura é o seguinte, que agora esses meios de produção, né, estão sendo produzidos não mais pelo trabalho, né, mas a própria fábrica é construída por robôs. Tá? O processo produtivo, né, seja lá desde do carro até o alface, é realizado, né, através de uma fábrica que é automatizada, mas também a própria fábrica é feita por robôs. Ou seja, esse processo aqui, desculpem, tá? Esse processo aqui não depende mais do trabalho, né? Nem no meio de produção, nem no próprio trabalho, porque isso aqui, né, vai depender basicamente só do capital, que é o investimento necessário para a utilização de robô, tanto na parte de trabalho como na parte do meio de produção. Tá certo? Professor, Vida dura, né? Diga. sem querer te interromper, mas já interrompendo. Estourando a Nove hora. horas, professor. Tá bom, a discussão é interessante e vamos continuar depois na próxima aula. A gente tem tempo para isso. Nós vamos interromper a gravação. Mas vocês entenderam. Cadê? Onde é que tem interromper a gravação? Gente, eu peço desculpas. Interromper a gravação.